E aí, família, firmeza, mais uma aula top aí para nós. A aula de hoje, né, de Oriente Médio 2. A gente vai estar terminando aquilo que a gente estava dando aqueles blocos de conflito, que começou com a independência de Israel, posteriormente foi para a Guerra do Canal de Suez, depois foi para o conflito da Guerra dos 6 Dias, e a gente vai fechar com hoje o último conflito e também já introduzir para vocês um cartel aí, né, que a gente vai discutir um pouco essa questão. Tá? Então aqui ao fundo nessa foto a gente tem o Muro das Lamentações, onde eu estou passando aqui o meu mouse, né? Esse muro ele fica ali no Oriente Médio, né? Sob controle de Israel atualmente. E aqui a gente tem esse bonde pesadão aqui que ele se reúne toda vez em um dia específico do calendário arábico, né? Eles se reúnem ali e eles lamentam, eles perdoam, né? Que no caso se chama Yom Kippur, ou o Dia do Perdão. Ele é um feriado nacional para os judeus, um feriado extremamente importante, certo? E é ele que dá o nome também de um último conflito que vai se dar entre Egito e Síria contra Israel, beleza? Na última tomada, então o último conflito que a gente falou da Guerra dos 6 Dias é muito importante para a gente entender esse daqui. Então é importante que você tenha visto a aula anterior e que você saiba o que é essa Guerra dos 6 Dias e os motivos que levaram a ela, beleza? Os temas abordados na discussão, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a gente vai explicar o que é a OPEP, isso é importante, é muito importante que vocês saibam o que é, certo? E a gente vai falar sobre a Guerra do Yom Kippur, que seria o último conflito que se dá entre grandes estados ali, né? Novamente entre dois protagonistas, como eu disse, a Síria e o Egito contra Israel, beleza? Os objetivos a serem alcançados na aula é compreender o que é a OPEP, como eu disse, e também entender, né, os desdobramentos da Guerra de Yom Kippur, que tanto na região como no contexto global. No contexto global é o que mais eles abordam para vocês. Tá? Essa guerra ela causa um impacto muito grande por causa propriamente da OPEP e também a relação que a OPEP tem com essa guerra do Yom Kippur, que é aí que a gente vai explicar direitinho, beleza? E também os desdobramentos na economia, né? Esse impacto tanto na economia como na cultura, beleza? A economia é o mais cobrado, porque ela atinge de uma forma global o sistema econômico mundial. E na cultura é algo aí que eles podem estar surpreendendo vocês, beleza? Vamos lá. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. O que é essa OPEP? A OPEP ela foi fundada em 1960, se não precisa saber as datas especificamente. E hoje a gente caracteriza ela como um cartel. Não necessariamente ela é um cartel, porque um cartel, lembra daquela aula de capitalismo monopolista? O que a gente falou? O que é um cartel? É a união entre várias empresas do mesmo ramo, da mesma atuação econômica, elas se reúnem em um grupo e estabelecem preços comuns, formas de comércio comum, para quem comercializar. Então, assim, empresas diferentes, com donos diferentes, certo? Mas do mesmo ramo de atividade, elas se reúnem. Aqui, isso se chama cartel, porque são empresas. Aqui, na Organização dos Países Exportadores, a OPEP, a gente está falando de países. Então, há uma certa discussão se ela é ou não é um cartel, ou se ela é um monopólio diferente do cartel. Por não ter essa discussão muito consolidada no momento atual nosso, então a gente ajusta a OPEP dentro de um cartel, onde os maiores países exportadores de petróleo se reúnem. Tá? Vocês não precisam saber quem são esses países, todos, mas precisam saber que a maioria deles está ali no Oriente Médio, pelo menos os maiores produtores. A gente tem desde a Angola, no continente africano, a Guiné Equatorial, a Argélia, certo? Como a Nigéria, como também aqui a Líbia, né? Como também aqui nas Américas a gente tem a Venezuela, certo? E lá no Oriente Médio a gente tem a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, né? A gente tem o Irã, a gente tem o Iraque, a gente tem o Kuwait. A maioria deles estão ali dentro, né? Dentro de toda essa região que a gente está, as duas aulas trabalhando de conflitos. Beleza? Pelo menos os maiores produtores como a Arábia Saudita, o Kuwait, né, o Iraque, o Irã, certo? Beleza?
Então vamos lá. O objetivo, presta atenção, por que ele é um cartel? Porque o objetivo, né, é restringir a oferta, se preciso, restringir a oferta do mercado internacional do petróleo, ou seja, controlar quanto desse petróleo vai ser comercializado ou não. Ele controlando a quantidade de petróleo que vai ser comercializado ou não, o que eles acabam afetando? Diretamente o preço. Quanto mais produto, menor o preço. Quanto menos petróleo no mercado, em possibilidade de compra, maior aumenta o preço, porque a oferta busca, né, a oferta diminui e a procura aumenta, beleza? Então vamos pagar mais caro, certo? Isso é uma questão simples de oferta e procura. O cartel, ele domina, ele tem um monopólio sobre a oferta, ele decide quanto petróleo vai ser comercializado e quanto não será. Isso impacta diretamente o preço do petróleo, isso é muito importante. Além disso, eles vão decidir, né, os acordos em conjunto, o grupo inteiro, né, para a venda dessa fonte de energia. Então, como será vendido, por onde será transportado, de que forma, em que períodos dos anos, beleza? Isso é importante a gente lembrar os objetivos para a gente entender o que é esse cartel. Né? E também entender que ele se extrapola, né? Ele vai para questões não só de empresas, mas agora de estados, estados com E maiúsculo, beleza? Aqui a gente tem uma reunião, né? A sede da OPEP é em Viena, certo? Lá na Áustria. E aqui a gente tem, né, uma foto do bonde aí dos caras aí, né? A maioria deles brancos, né? Poucas mulheres também representadas aqui, né? A gente só tem aqui a ministra das Relações Exteriores, a Karen, né? E essa outra irmã aqui que eu não consigo saber quem é, beleza? O resto é tudo homem, né, parça? Beleza? Então aqui a gente tem todos os representantes decidindo em 2018, né, em 20 de junho de 2018, decidindo aí os rumos da OPEP, o que a OPEP deve fazer ou não, quanto petróleo deve ser comercializado ou não, beleza? Isso é importante porque eles se unem, isso é um cartel, isso é a representação de um cartel, certo? Mas são de estados, com E maiúsculo. Então eles se unem, um bonde, vai lá, tira a fotinha e fica lá, vamos restringir petróleo para tal país, ou vamos aumentar a venda para eles, vamos pôr mais petróleo dentro do mercado, essas coisas, beleza? A influência, né, da OPEP, né, na região, ela tem grande impacto para a geopolítica, porque ela é a grande responsável por pelo menos os 3 grandes choques do petróleo. O primeiro choque, por isso que a guerra do Yom Kippur que é importante, eu disse, o primeiro choque do petróleo se dá com a guerra do Yom Kippur, certo? O segundo com a Revolução Islâmica no Irã e a terceira com a invasão do Iraque ao Kuwait. Aqui a gente está falando de 2 países que são membros da OPEP, ou seja, o Iraque ele é um membro da OPEP e ele invade os poços de petróleo do Kuwait. Isso é considerado como a guerra, ou denominado como a Guerra do Golfo. Isso impactou tanto a Guerra do Yom Kippur, que é a Guerra do Dia do Perdão, tanto a Revolução Islâmica no Irã, que é um grande produtor de petróleo, como o Iraque e o Kuwait, tudo isso impactou e decidiu políticas dentro da OPEP, certo? Isso impactou o preço do petróleo, isso o que elas têm em comum? Todas elas impactou a oferta de petróleo dentro do mercado exterior. É interessante ver aqui que o primeiro choque, na guerra do Yom Kippur, a gente não está falando de países que são membros da OPEP. Lá em cima eu falei 13 países, né? E aqui ó, você não vai ver nem o Israel, nem o Egito e nem a Síria. São os países que estão protagonizando o conflito da guerra do Yom Kippur. Nenhum deles fazem parte da OPEP. Então por que a OPEP acabou influenciando no mercado exterior? O que aconteceu? Tá? A gente vai discutir isso, isso é importante, beleza? A Guerra de Outubro, ou a Guerra de Yom Kippur, né, o Dia do Perdão, a gente tem alguns agentes aí, né, no conflito novamente, e eles são Egito e a Síria contra Israel. Presta atenção no que eu estou falando, mano, presta muita atenção no que eu estou falando. Essa Guerra do Yom Kippur, ou a Guerra de Outubro, ela vai ter como o primeiro passo de ataque, o Egito e a Síria invadem os territórios, presta atenção, invade os territórios que Israel conquistou, onde? Na Guerra dos 6 Dias. Então, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel saiu da defensiva e foi para o ataque e conquistou
a Península do Sinai, conquistou a Cisjordânia, né, e conquistou as colinas de Golã, lá no nordeste do que hoje é o Israel, certo? Ali, essas 3 regiões que ele conquistou, elas tentarão ser retomadas o Egito e a Síria, que foram os países que perderam essas regiões contra Israel. Então a guerra de Yom Kippur, ela se dá no desdobramento da guerra de 6 dias. Se a guerra de 6 dias não tivesse acontecido, provavelmente a guerra de Yom Kippur também não teria ocorrido. Beleza? Então uma é consequência, uma produziu a outra. Firmeza? Como eu disse, né? O objetivo era conquistar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias, e o desfecho, né, o final dessa guerra, ela se deu com a vitória de Israel. A gente vai explicar como ela se deu, não é tão importante como ela se deu, mas foi considerado como vitória do povo de Israel, certo? E isso acabou proporcionando aquilo que a gente chama de nacionalismo. Isso é importante que eu estou falando. O fim da Guerra de Yom Kippur, ela levou em questão o esgotamento do nacionalismo do Egito. Então, aquele nacionalismo que se deu lá no canal de Suez, falando a gente tem que nacionalizar esse canal porque ele é nosso, porque ele está no nosso território, então esses povos estrangeiros têm que pagar imposto para o Egito, aquele nacionalismo que se dá com o Nasser, ela vai, ao longo dos conflitos, ali na Guerra do Canal de Suez, ali na Guerra de 6 Dias e com a Guerra do Yom Kippur, 3 guerras, a partir da terceira, com o desfecho da Guerra de Yom Kippur, esse nacionalismo egípcio ele começa a se esgotar, começa a se perder. Por isso que possibilita um acordo de paz entre o Egito e Israel, certo? Isso é importantíssimo. Né? Com a queda do nacionalismo, com o esgotamento do nacionalismo egípcio, Israel, com intervenção de outros países, né, nessa negociação, eles conseguem selar um acordo de paz entre esses 2 países. Basicamente, né, esse acordo ele foi selado com a devolução da península, de regiões, na realidade, não de toda a península, mas de regiões da península de Sinai, que era território egípcio, e era um dos objetivos do Egito, era reconquistar essa região novamente, para manter o canal de Suez ilhado em seu território. Aqui a gente tem um mapa que eu mostrei na aula anterior, que era o mapa da Guerra dos 6 Dias. Então, isso aqui era Israel antes da Guerra dos 6 Dias, e em verde, né, são esses territórios que foram conquistados nessa guerra. A partir disso, em 73, desembocou na Guerra do Yom Kippur. Por que Guerra do Yom Kippur? Presta atenção nisso. Por que Guerra do Yom Kippur? Porque o ataque, né, o ataque, como eu disse, ele se deu pelo Egito e pela Síria, então ele veio do nordeste aqui de Israel e por essa região oeste aqui de Israel, certo? Eles invadiram a Península de Sinai, que estava sob poder do Estado de Israel, e chegaram a Tel Aviv, certo? Em poucos dias, acho que em 1 ou 2 semanas, eles chegaram em Tel Aviv e deixaram a capital de Israel totalmente ilhada, quase que ilhada, certo? Tanto a Síria como o Egito. A partir desse momento aqui, o ataque, esse dia inicial do ataque, a declaração de guerra, ele se deu no mesmo dia do feriado nacional, do dia do perdão. Então, enquanto todos os judeus estavam lá, certo? Ali no Muro das Lamentações, naquele mesmo dia foi declarada essa guerra e umas 2 semanas depois eles conseguem chegar à cidade de Tel Aviv, certo? Basicamente, aqui a gente tem mais um mapa, Tel Aviv está aqui. E como que se deu? Eles estavam meio que ilhados aqui nessa região, né? E o Egito veio pela península, conseguiu tomar essa península pelo norte aqui, certo? E as colinas de Golã que estão nessa região aqui, né? São pedaços dela que está mostrando, na real, né? Aqui a Síria invadiu pelo nordeste, onde o mouse está passando, beleza? Então conseguiram meio que quase dominar todas as regiões que foram antes tomadas por Israel na Guerra dos 6 Dias. O que aconteceu? Israel estava fudido, irmão. Não tinha como ele vencer. Só que, lembra que eu falei naquela aula que Israel é um braço do Ocidente dentro do Oriente Médio? Um braço em qual sentido? Ele defende os interesses do Oriente Médio, do Ocidente dentro do Oriente Médio, certo? Então,
os países do Ocidente socorreram Israel. Basicamente, o país protagonista nesse socorro foi Estados Unidos. Isso é importante que eu estou falando, a nota. Foi os Estados Unidos. E é isso que vai levar a OPEP entrar em confronto e enfiar a sua colher dentro desse conflito que está se dando aqui, certo? Porque os Estados Unidos, basicamente, ele mandou suprimentos e armamentos, treinamento e dinheiro para o povo de Israel, não pelo Mediterrâneo por aqui, porque estava fechado, né? Estava fechado por navios egípcios, né? Tanto aqui no Líbano, na parte de cima, como essa região toda fechada. Então, Tel Aviv estava ilhada aqui, certo? Mas o que eles fizeram? O canal de Suez estava sob domínio egípcio, fechado também. Então, o que eles fizeram? Basicamente, eles mandaram suprimento pelo Golfo de Aqaba, né? Chegou aqui em Eilat, esses suprimentos, e aqui existe uma estrada, que é Israel e Jordânia. Essa estrada, ela vem fazendo fronteira com todo o Israel, passa aqui pelo Rio Jordão, certo? E desembocou aqui em Tel Aviv. Então, pelo Golfo de Eilat, né, e pela essa estrada, ele conseguiu os suprimentos chegar e Israel conseguiu retomar todos os territórios. Só que no acordo de paz ficou decidido que só um pedaço aqui, da parte de cima, na real, das colinas de Golã voltaria para a Síria, não todas as colinas, mas um pedaço bem pequeno. E aqui, a Península de Sinai, que é essa região aqui, grande parte dela ficaria sob controle novamente do Egito, beleza? Mas Israel manteve de muitos territórios, tanto aqui em Eilat, né, nessa região que era, como aqui também, perto da faixa de Gaza. Então, essa parte aqui, com certeza, ficou para o povo de Israel, como a Cisjordânia e grandes regiões ali das colinas de Golã, inclusive regiões onde foi descoberto petróleo, se não me engano, em 2006 ou 2011, não lembro agora. Beleza? Tudo isso são coisas que não são tão relevantes para você entender todos esses detalhes do confronto. Por onde veio o suprimento, como que eles ficaram ilhados, como se deu esse ataque. O que é importante vocês saberem disso daqui? É que o Egito e a Síria voltam-se novamente contra Israel para tomar os territórios conquistados, perdidos na Guerra dos 6 Dias, certo? Isso é muito importante. E saber também que tanto o Egito, a Síria e Israel, eles não são membros da OPEP. Por que a OPEP interfere nesse confronto? Basicamente, por que a OPEP interfere nesse confronto? Porque a OPEP, certo? Ela, com a intervenção norte-americana no conflito, os membros da OPEP, que a maioria deles são árabes, são países árabes muçulmanos, eles decidiram que a intervenção norte-americana dentro dos conflitos aqui lá no Oriente Médio era algo que era inaceitável, certo? Porque os conflitos entre eles teriam que ser resolvidos entre eles ali dentro do Oriente Médio. E a intervenção norte-americana, a sustentação do Estado de Israel pelos norte-americanos, demonstrava o caráter imperialista que os norte-americanos tinham na região e o caráter intervencionista deles terem que ter um braço do Ocidente dentro do Oriente Médio. Então, a partir desse momento, eles fazem um boicote, presta atenção, eles fazem um boicote contra, escreve-se no caderno, a OPEP limita a oferta de petróleo mundialmente em represália a intervenção dos Estados Unidos na guerra do Yom Kippur. Beleza? Isso é importante. A OPEP, ela limita a oferta de petróleo por causa da intervenção norte-americana. Não porque ela apoiava o Egito ou porque ela apoiava Israel, mas sim porque ela não apoiava a intervenção norte-americana em qualquer que seja o conflito dentro do Oriente Médio. Tanto que a intervenção norte-americana na guerra do Iraque e o Kuwait e na Revolução Islâmica também vão gerar choques do petróleo. Então, o que eles não querem é a intervenção do Ocidente dentro do Oriente Médio. Isso é importante, escreve isso e passa a canetinha.
para vocês entenderem o porquê se deu o primeiro choque do petróleo. Foi exatamente por isso. Então, eles limitam a oferta, a oferta de petróleo no mercado mundial. O que acontece com o preço? Dispara. O barril era em torno de $12 naquela época e ele saltou para quase $40. Então, ele foi quase 3 vezes o valor que ele estava alguns dias atrás, certo? Pela quantidade que tinha no mercado em disponibilidade para compra. Beleza? O que eles fazem com isso? Eles estão pressionando de forma econômica os Estados Unidos e os países europeus, falando, ó, se vocês começar a meter a colher aqui dentro do Oriente Médio, a gente vai fuder vocês economicamente, porque a economia, presta atenção, industrial de vocês ela tem como base energética o petróleo. E por a gente ser os países mais produtores de petróleo do mundo, então a economia de vocês, elas são ligadas ao nosso comércio, ou seja, elas são dependentes do comércio do petróleo. Eles limitando a oferta de petróleo, o que acontece com a economia mundial, com o PIB mundial, despenca, cai. Aqui é importante, isso é a consequência mundial, certo? Mas o que acontece? Os Estados Unidos, ele não é muito afetado por esse primeiro choque. Por que ele não é muito afetado? Porque ele tinha muitas reservas, tanto de petróleo, ou seja, ele já comprava petróleo mais do que ele precisava para reservar esse petróleo durante diversos anos antes desses conflitos de Yom Kippur. Então, desde a independência de Israel até desembocar o conflito de Yom Kippur, a interferência norte-americana dentro do Oriente Médio era tão forte que ele comprava quase todo o petróleo e já reservava esse petróleo lá na frente em caso de uma crise acontecer. E essa crise se deu na guerra do Yom Kippur com o primeiro choque de petróleo, certo? É denominado dessa forma pela história e pela geopolítica, o choque do petróleo, o primeiro choque. E ele limita a oferta, tem um impacto mundial, só que os Estados Unidos, por terem grandes reservas, eles conseguem segurar o PIB da sua economia. O que é segurar? O país continua crescendo como ele já vinha crescendo anteriormente. Mas o que aconteceu com os países, por exemplo, o Brasil, da América Latina e os países europeus? Houve uma queda muito grande do seu petróleo, uma queda muito grande do seu PIB, do seu crescimento. Isso é importante, passa a canetinha no que eu estou falando. Aqui no Brasil, nesse mesmo período, a gente está passando pelo fim a gente está passando na realidade, pelo governo militar, pela ditadura militar, aqui no Brasil de 64 até 1º de abril de 1964 até 1985, certo? Esse período. E o primeiro choque do petróleo, ele inaugura, presta atenção, isso é muito importante, velho. Ele encerra o milagre econômico da ditadura militar. Isso é muito importante que eu estou falando. Por quê? Porque o milagre econômico da ditadura militar, como a gente falou lá na aula de ditadura, ele se deu através do quê? Da compra de petróleo do exterior, porque o Brasil não era autossustentável em questão dessa energia, certo? E foi se tornar logo bem depois, não é inclusive hoje, mas ele comprava esse petróleo, e para comprar esse petróleo, para investir nessa industrialização, certo? Ele precisa de empréstimos do exterior. Então, diversos países, como os bancos dos Estados Unidos, investiam, tanto ingleses como norte-americanos, eles investiam nesse milagre econômico aqui na ditadura militar. E com a queda do petróleo e o aumento do preço, esses países exigiram, como eu disse naquela aula, eles exigiram o pagamento imediato das dívidas brasileiras com esses bancos, obviamente para esses bancos conseguirem sustentar a economia dos seus países, certo? Então, quem vai se fuder é a gente se vocês não pagar, certo? Eles pressionam o Brasil para eles pagarem com juros elevadíssimos e o Brasil perde essa arrecadação e também não consegue comprar petróleo porque o preço está extremamente alto. O que acontece com o milagre econômico da ditadura que era financiado pelos interesses do exterior? O que acontece com o milagre? Acaba o milagre e a ditadura começa a ruir no Brasil. Isso é muito importante.
Então, um conflito que se deu lá no Oriente Médio, com a guerra do Yom Kippur, entre Egito e Síria, contra Israel, e posteriormente os Estados Unidos intervêm nesse conflito, salvando Israel de perder esses territórios que ele conquistou na Guerra dos 6 Dias, a OPEP vai lá, faz uma represália contra essa intervenção norte-americana e essa represália impacta, inclusive, o milagre econômico aqui no Brasil. Isso é muito importante, porque eles vão exigir de vocês saberem por que o milagre econômico deu pau, entendeu? E qual é a importância desse milagre, do esgotamento do milagre econômico da ditadura militar para a redemocratização. Tanto que anos depois, já em 85, começa o processo de redemocratização aqui do Brasil, certo? Então, o fim do milagre econômico tira a legitimidade também econômica que a ditadura militar, que esse regime terrorista da ditadura militar tinha, né, dominado a força aqui no Brasil, beleza? Isso é muito importante entender, porque o primeiro choque do petróleo, ele derruba o milagre econômico e proporciona a redemocratização do Brasil. Isso é muito importante, beleza? Além disso, o que isso acabou gerando? O Brasil precisava de alguma forma o Brasil estava precisando substituir essa fonte de energia, que era o petróleo, pelos preços elevadíssimos, certo? Ele precisava substituir. E em 75, ele faz a criação do Programa Nacional de Álcool. Aí você vê aqueles goletão, tá ligado? Vários golzinhos, mano, nos anos 80, dos anos 70, vários carros a álcool, certo? Então, o que eles faziam? O petróleo que era comprado do exterior, porque o Brasil não deixou de comprar, só que agora comprava em quantidades muito menor, porque o preço triplicou para mais, né? Então ele comprava quase 4 vezes menos que ele comprava antes, certo? E por ele ter menos petróleo entrando aqui no Brasil, o que ele fazia? Esse petróleo era direcionado diretamente para o quê? Para as indústrias que necessitavam para manter a industrialização e manter o esforço industrial brasileiro, e aquele petróleo que era direcionado anteriormente à crise, né? Era direcionado para os postos de combustível, para os automóveis. Esse petróleo devia ser redirecionado para as indústrias, e esse petróleo que era usado como gasolina, certo? Que virava gasolina, certo? Ele deveria ser substituído por álcool, certo? Para não aumentar muito o preço dessa fonte de energia, né, dentro dos postos de gasolina, beleza? Então, a criação do Programa Pró-Álcool Nacional, ela tem esse sentido de que a escassez de petróleo deve redirecionar toda a compra para um setor, enquanto no outro setor, para não ver uma crise de quebra e falta, você substitui por outra fonte de energia, entendeu? Isso é muito importante. E cria vários carros a álcool, e fala que tem que comprar carro a álcool, toda essa porra, tá ligado? Que a gente tem até hoje, beleza? Até hoje. Então, a criação de cana, e a nossa principal fonte de criação de álcool é a cana-de-açúcar. Então, a gente vê que até os dias de hoje, desde lá de 1530 até os dias de hoje, a cana-de-açúcar, a cultura do açúcar, ela tem um grande significado para o Brasil. Isso é muito importante. E a guerra do Yom Kippur, certo, proporciona essa revitalização dessa produção de açúcar, de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Beleza? Além disso, né, o Brasil tenta de alguma forma conseguir petróleo dentro do seu próprio território, então ele descobre, né, o petróleo da Bacia do Campos, no Rio de Janeiro, que é hoje a principal bacia que o Brasil extrai petróleo, mas é importante lembrar que o petróleo da Bacia do Campo, ele é um petróleo que ele não passou pelo processo de refinamento, é um petróleo muito bruto, certo? E ou seja, um petróleo que tem baixa qualidade. O petróleo que vem lá do Oriente, ele é um petróleo muito fino, muito bem trabalhado, já lá nas suas jazidas de petróleo, certo? Ele já sai com uma qualidade muito maior dos poços. Então exige menos tecnologia para o refinamento e transformar ele em plástico, em gasolina, em diversos produtos, combustíveis, né, entre outras coisas, certo? Então exige menos tecnologia. Então, mesmo que o Brasil tire o petróleo da Bacia do Campo, ele precisa vender esse petróleo para o exterior, presta atenção, refinar esse petróleo, e ele compra já esse petróleo bem trabalhado. Então, a falta de tecnologia, de investimentos aqui na ciência dentro do Brasil,
acaba fazendo essas descobertas de outras jazidas não sendo um impacto muito forte dentro da economia, porque ele precisa vender, porque ele não tem tecnologia para trabalhar esse petróleo, aí outro país trabalha e ele compra esse petróleo novamente. Então, não diminui muito a dependência, não causa uma autossuficiência do petróleo por conta dessa tecnologia. E o Brasil ainda continua comprando petróleo, inclusive até os dias atuais, dos países da OPEP. É inevitável, entende? Por falta desses investimentos. Isso é muito importante. Então, a guerra de Yom Kippur, porque ela causa esses impactos no mundo, a queda do PIB mundial e o fim do milagre econômico e a criação do programa Proálcool aqui na América, no Brasil. Beleza? Isso é importantíssimo. Agora uma questão a mais, um plus a mais para a gente fechar. Qual é o impacto que a gente fala na indústria cultural? A gente falou só de questões econômicas, na indústria cultural. Os Estados Unidos, como eu disse, né, ele basicamente, ele consegue, nesse primeiro choque, ele consegue segurar o seu PIB, ele consegue manter o país crescendo, certo? Enquanto outros países como o Brasil, a Argentina quebra, o México quebra, inclusive, certo? O Brasil quase quebra, né? Quebra, mas ele não admite a quebra. Diversos países europeus vão quase à beira do abismo se fuder, certo? Importante, a Grécia quebra nesse período também. O que é importante aqui? O que é importante a gente destacar? É que os Estados Unidos, por ele se manter ainda crescendo, ele retalha a retaliação. Ou seja, a OPEP retalha os Estados Unidos por causa da sua intervenção no Oriente Médio, e os Estados Unidos agora vai tentar dar um contragolpe contra a OPEP. A OPEP, presta atenção, a OPEP, os maiores países da OPEP, eles são árabes, em sua grande quantidade, muçulmanos. Por isso que eu falei que era importante naquela hora a gente diferenciar um do outro, tá? Importante diferenciar um do outro. Mas a 99% deles são árabes, ali, os maiores produtores. O que os Estados Unidos vai fazer para retalhar a retaliação? Certo? Dar um contragolpe nessa retaliação. Ele vai ativar, ele vai investir na sua indústria cinematográfica, a maior indústria cinematográfica do mundo, Hollywood, ou seja, Hollywood se transforma na maior indústria de filmes do planeta nesse período, né? Ela já era forte, mas se transforma a maior por causa dos investimentos estatais dos Estados Unidos nessa indústria. E basicamente, o que eles fazem? Através de uma guerra cultural, eles começam a denegrir, né, presta atenção, anota isso, estereotipar a imagem do árabe, do muçulmano, ou seja, como alguém terrorista, como alguém violento, como alguém extremista, certo? Ele generaliza todos os muçulmanos, todos os árabes especificamente, todos os árabes como alguém extremista, violento, irracional, quase como um animal. Isso é produzido, presta atenção no que eu estou falando, isso é produzido através da guerra cultural que os Estados Unidos faz contra os países árabes membros da OPEP. Ou seja, começa a surgir diversos filmes no planeta inteiro onde a imagem do árabe ela é estereotipada, completamente preconceituosa. E esse preconceituosa ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo do quê? De denegrir e tirar a legitimidade das intervenções, certo? Das retaliações árabes contra os países ocidentais e legitimar as intervenções do Ocidente dentro dos países do Oriente Médio, dentro dos países árabes. Isso é muito importante, quebrada. Entendeu? A gente está construindo um raciocínio muito elaborado aqui. Então é muito importante que você tenha prestado muita atenção nessa parte cultural. Então ela tem um objetivo tanto de ida como de volta, né? Então eles querem manter as suas intervenções dentro daqueles países. Falando o quê? Esses países são bárbaros. Eles são violentos. Então a intervenção, a tutela norte-americana dentro desse território é importante para a gente controlar eles. Então eles tentam trazer a opinião pública do Ocidente contra os árabes no sentido de estereotipar de forma preconceituosa eles. Isso é muito importante. Por isso que a gente vê vários filmes hoje norte-americanos que os árabes você vê absurdo.
né? E a primeira coisa interessante, lembra da aula de árabe muçulmano que eu falei? Quando você pensa em árabe, o que você vem na sua cabeça? O que veio na sua cabeça naquela aula? Vem aqui a imagem, um terrorista, um cara que oprime todo mundo, um fundamentalista religioso, né, um cara extremista, violento, certo? Toda essa imagem, ela não representa, ela representa sim uma parcela, como representa uma parcela da nossa sociedade também, mas, né, ela é generalizada para todos os árabes, ou seja, quem é o árabe para você? Você já vê, associa essas imagens. E essa imagem ela foi construída em diversos anos, diversos momentos históricos através dessa indústria cinematográfica de Hollywood. E ela tem um objetivo, o objetivo de manter o imperialismo norte-americano dentro do Oriente Médio. Isso é muito importante. É um pensamento extremamente elaborado. Por isso que eu disse que esse ponto é um plus se o vestibular realmente quiser te fuder, beleza? Isso é importante. Demorou? Então vamos aí para a nossa monitoria. Lá na monitoria eu quero que vocês tragam dúvidas, questionamento e aflições para mim, desabafo, o que for, é importante, beleza? Então é isso, é nóis, tamo junto, quebrada.